Graça e paz, queridos, nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos, que honra estar aqui nessa noite. Um dia tão importante para o Ministério Verbo da Vida. Sou grato a Deus, grato ao pastor pelo convite, pela oportunidade. E nós desejamos aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem comunicado ao coração para esse tempo. Quando eu estava pensando nesse dia tão especial, me veio ao coração o texto de Atos capítulo 13. Você pode abrir comigo, por gentileza? Atos capítulo 13. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, dentre outras coisas, celebrando a chegada do apóstolo Bud e Jenna ao Brasil, trazendo a palavra da fé para libertar o povo brasileiro. Nossa história foi afetada, não apenas a história, mas o destino, por tudo aquilo que nós temos recebido desse casal. O pastor Bud partiu para estar com o Senhor, Mama Jen segue firme, amém, na vice-presidência do Ministério Verbo da Vida, e nós somos privilegiados, irmãos, em fazermos parte desse ministério. Nesse dia temos acesso a um pouco mais da história. Algumas pessoas visitam, não conhecem tudo, mas nós temos esse privilégio, irmãos, de termos sido tocados pela obediência de um casal que saiu lá dos Estados Unidos, do Alabama, para vir compartilhar a palavra de Deus com esse povo. E essa palavra está correndo velozmente. Amém? A palavra está avançando, a palavra não está presa e vidas têm sido transformadas por essa palavra. Amém? Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Uma narrativa bíblica que fala sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, bem como de Barnabé. Aqui nós estamos vendo uma reunião acontecendo na igreja, aquelas pessoas estavam se consagrando ao Senhor. O texto diz que elas estavam jejuando e servindo ao Senhor. No texto, essa palavra servindo fala de adoração. Pessoas que adoravam, pessoas que jejuavam. Essas pessoas estavam em consagração da sua vida ao Senhor, abertas para receber dele mais instruções, o próximo passo. E naquele ambiente, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai confirmar a chamada desses dois homens, Barnabé e Saulo. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho designado. Eles já haviam recebido esse chamado. Naquele dia ficou mais claro para eles, bem como para outras pessoas, que eles estavam entrando agora numa nova fase do seu ministério. Eles estavam acessando o ministério apostólico. Amém? E aqui nós veremos no desfecho esses homens sendo enviados pela igreja, bem como pelo Espírito Santo, para a sua primeira viagem missionária. E o resultado dessa viagem, irmãos, muitas pessoas foram salvas. 4 igrejas nasceram na região da Galácia. Que coisa maravilhosa, amém? Então, enviados pela igreja e pelo Espírito Santo, num ambiente de oração. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: a oração é um meio através do qual Deus conecta pessoas e propósitos. Amém? Não é sem motivo que esse ano a temática deste dia tão maravilhoso é missões começa e continua com oração. Amém? E nós vemos que de fato essa missão na vida do apóstolo Paulo, bem como de Barnabé, iniciou-se nesse ambiente, nesse contexto, onde pessoas buscavam ao Senhor, pessoas oravam a Ele, e assim receberam mais clareza, receberam os próximos passos daquilo que Deus desejava para eles. Irmãos, esse lugar de oração é um lugar de revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. É tão importante, irmãos, antes de ir, orar. Porque é neste lugar de consagração de vida que mais detalhes são compartilhados, direções de Deus são dadas, confirmações do propósito divino para a sua vida. Então nós entendemos a importância de, antes de irmos, orarmos. Estava considerando com os alunos aqui, em sala de aula, que a última instrução do Senhor Jesus aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, não foi ide, foi fique.
fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam ali no cenáculo orando, esperando o cumprimento da promessa, irmãos, e no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu o lugar onde eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora sim estavam capacitados para a missão, para aquilo que Jesus já havia designado a eles. Então veja que antes mesmo de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, algo era necessário: receber poder para serem efetivos naquilo que o Senhor havia comissionado a eles. Amém, irmãos? Então é muito importante mesmo esse tempo de consagração, de busca a Deus. E nas aulas de consagração do Rema eu costumo dizer, irmãos, consagração não é um ato único, não é só no dia que você entrega a sua vida a Jesus. É necessário continuar se consagrando ao plano de Deus. Me lembro de uma oração de Kenneth Hagin. Ele costumava orar dizendo: Senhor, me prepare para aquilo que o Senhor preparou para mim. É importante, irmãos, nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E quando nós falamos sobre missões, muitas pessoas logo pensam em missões transculturais. Mas você sabia que também existem missões urbanas? Nem todas as pessoas foram chamadas para as nações, para irem até lá e pisarem estas nações. Nós vamos ajudar de outras maneiras, nós vamos contribuir com o avanço da palavra, através de orações intercessórias, através das nossas finanças, amém, irmãos? Através de encorajamento àqueles missionários que já estão no campo. Mas nem todas as pessoas foram chamadas para esse contexto transcultural. Mas existem pessoas no meio da igreja que talvez essas coisas não chegaram ainda na cabeça, mas já estão no seu espírito. E é num ambiente como esse, irmãos, que o Espírito da graça e de súplicas se move em nossas vidas e acorda as sementes que estão plantadas dentro de nós. E nós começamos a entender com mais clareza o que Deus tem para as nossas vidas, para o nosso futuro. Por isso é tão importante um momento como esse, irmãos. Já vi tanta gente sendo despertada numa reunião como essa, para uma nação específica, para uma região específica e até para um bairro específico. Sabe que existem pessoas que têm de Deus um comissionamento para um bairro, para uma cidade. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, acabei de declarar que a oração é um meio através do qual Deus conecta pessoas e propósitos. Pensa aqui comigo, um cearense se conectando ao Japão. Deixa eu te dizer, só podia ser Deus. O que tem a ver um cearense com o Japão? Amém? Um mover de Deus aconteceu na vida daquele homem. Um chamado divino foi acordado. Eu declaro que chamadas divinas serão acordadas num ambiente como esse, irmãos. O Espírito de Deus se movendo em nossas vidas, os olhos do entendimento sendo iluminados e cada um de nós compreendendo a esperança do nosso chamamento. Aleluia! Tendo mais discernimento daquilo que Deus tem para você. Diga: Deus tem um plano na minha vida. Isso parece até um jargão de pregador, mas sabe, irmãos, é uma realidade. Deus tem um plano em nossas vidas. Existem dons específicos que correspondem a você. A Bíblia fala sobre uma graça que corresponde ao dom que lhe foi conferido. Amém? Nem todos nos 5 dons ministeriais. Existem pessoas que estão no ministério de socorros, mas de maneira geral, como filhos de Deus, fomos chamados para o ministério da reconciliação. Falamos agora há pouco sobre evangelismo. É muito importante, irmãos, nos envolvermos e ativarmos, operarmos no ministério da reconciliação. Amém? Todos nós, cada nascido de novo, tem esse chamamento, esse comissionamento dado pelo Senhor. Amém? Nos primeiros anos, irmãos, de cristão, eu lembro de ter visitado um órgão missionário. E naquele lugar eu vi uma placa, um painel com os avisos, e dentre aqueles avisos havia uma frase. Estava escrito assim: onde houver uma alma, ali haverá um campo missionário.
Onde houver uma alma, onde houver uma pessoa a ser alcançada, ali há um campo, irmãos, ali há uma oportunidade. E cada um de nós, de maneira particular, de maneira individual, teremos acesso a pessoas que outros não terão acesso. Nós temos uma missão, diga eu tenho uma missão. Se não for em outro país, temos uma missão aqui. Temos uma missão para com o nosso vizinho. Amém? Temos uma missão para com os nossos parentes, para com os nossos colegas de trabalho, para aqueles que estudam conosco numa faculdade, numa sala de aula. Nós temos uma missão. Amém? Glória a Deus. Então, em certo sentido, todos nós somos missionários. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria que colocasse uma imagem que eu solicitei, ela passou aqui rapidamente no vídeo do ministério, mas é tão importante considerar e meditar sobre essa imagem. Por quê? Aqui nós encontramos o reverendo Kenneth Hagin orando juntamente com uma turma do Rema, a turma de 1983. E não é sem propósito, não é ocasional o fato de Buddy Wright estar ali orando também. Naquele mesmo ano, irmãos, no ano de 1983, Bud vem ao Brasil debaixo de um comissionamento divino. Olha que interessante, ele estava se formando no Rema, participou provavelmente de um tempo de consagração com Kenneth Hagin, e no mesmo ano vem ao Brasil com essa direção de Deus: pregue a palavra da fé aos brasileiros e liberte esse povo. Amém? Então veja que o começo foi assim. Começou em oração. E esse ministério, irmãos, continua em oração. Nós continuamos orando, como você viu, existe um ambiente no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, o COV, pessoas orando diariamente, por nações, por pessoas, pelas igrejas. Você sabia que o ministério ora por você? Além do seu pastor, além da igreja local, o ministério também está orando por nós, irmãos. Existem pessoas lá que ligam para os pastores, perguntando: pastor, qual é a necessidade da tua igreja? Nós estamos aqui orando por vocês. Nós estamos segurando as cordas. É tão importante saber, irmãos, que existem pessoas orando por nós. Isso não tira de nós a responsabilidade de orarmos por nós mesmos, mas é encorajador saber que existem pessoas orando por nós. Amém? O apóstolo Paulo era um homem de oração, mas em vários momentos ele pede oração. Orem por mim. Para quê? Para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, e com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho. É tão importante, irmãos, cobrirmos aqueles que vão em oração. Estamos em um dia onde consideramos o papel da oração nas missões. Não é só no começo, não é só no meio, mas é até que a missão venha a cabo. Amém? Até que Jesus volte, nós estaremos orando. Encontramos na Escritura instruções sobre a frequência na oração ou na nossa vida de oração. A Bíblia diz orando em todo o tempo, a Bíblia diz orai sem cessar, e Jesus disse orando sempre, sem nunca esmorecer. Sempre, irmãos, oração nunca é demais. Amém? Vamos continuar orando, vamos seguir orando, porque há uma necessidade lá fora. Vidas precisam ser alcançadas ainda. Nós somos o resultado, irmãos, da obediência de alguém. Alguém investiu tempo com Deus, alguém buscou ao Senhor, alguém recebeu orientação divina e chegou até nós e pregou o Evangelho até nós. Para nós. Eu me lembro de Manuel Dias dizendo numa certa reunião: o mínimo que nós podemos fazer é fazer aquilo que alguém um dia fez por nós. Alguém um dia orou por nós, alguém um dia chegou com o Evangelho para nós. Irmãos, agora é a nossa vez de retribuir aquilo que alguém um dia fez por nós. Amém? Eu quero considerar nessa noite a importância da oração nesse contexto missionário. Vamos ver aqui alguns textos rapidamente. Abre comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Diga assim: oração intercessória
prepara o caminho para a palavra. Vamos ver isso no texto. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Orar para que a palavra do Senhor se propague, para que ela se espalhe. Amém, amados? Nós que somos semeadores, precisamos preparar a terra para lançar sementes. Um bom agricultor vai arar a terra. O que a oração faz? Vai preparar os corações para que a palavra caia e produza resultados. Amém, irmãos? Precisamos arar a terra. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, vê comigo também, por gentileza. Colossenses capítulo 4, versículo 3, está escrito, Colossenses 4, 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Portas à palavra, ou seja, oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades, irmãos. Nós podemos orar para que Ele crie oportunidades, a fim de que pessoas sejam alcançadas. Amém? Agora, quando as oportunidades chegarem, as Escrituras nos ensinam a aproveitar bem as oportunidades. E a nossa palavra precisa estar temperada com sal, para que nós possamos responder a cada um. Amém? E dar razão da nossa fé. Deus vai criar oportunidades. Eu declaro que essa semana ainda você vai ter oportunidades divinas. Você vai perceber Deus abrindo portas. Você vai perceber Deus lhe inclinando para falar com pessoas. Nós temos de Deus, irmãos, de maneira clara, o ID. Mas sabe, o Espírito Santo também se move no sentido de nos inspirar a pessoas específicas. Deus fala com Filipe, enquanto ele estava em Samaria, e aquela cidade estava alegre, porque aquele evangelista havia sacudido a cidade no poder de Deus, irmãos. Mas ele tem que parar tudo, porque o Senhor fala com ele: você vai sair da cidade, você vai para um caminho que está deserto. Num primeiro momento talvez Filipe não entendeu, mas obedeceu. E quando ele chega naquele caminho deserto, o Espírito lhe diz: ajunta-te àquela carruagem. Eu declaro que o Espírito vai lhe mostrar pessoas a quem você precisa se ajuntar ainda essa semana. Ainda essa semana, percebendo. E quando Filipe se aproxima da carruagem, irmão, o que tinha lá? Um homem que lia a Escritura, mas não entendia. Irmão, tanta gente que lê a Bíblia, mas não entende. Mas Deus vai conectar você para explicar o que eles não entendem. Você vai poder explicar o que as pessoas não entendem, irmãos. Porque estamos sendo instruídos para instruir a outros. Porque temos aprendido, porque existem pessoas lá fora a quem nós vamos ensinar, irmão. Aleluia. Encontros divinos sendo promovidos. O Senhor conectando pessoas, aleluia, de coração. Sabe aquelas pessoas que você olha assim e ama de graça? Não sei nem explicar, mas é o amor de Deus fluindo dentro de você. Aquele amor que foi derramado no seu coração no dia que você nasceu de novo. O Espírito Santo derramou esse coração, irmãos. Aleluia. E agora nós vamos amar as pessoas como Deus ama. Você vai olhar para ela e tanta compaixão vai fluir do teu coração. E você vai se sentir inclinado para ela. Eu preciso falar alguma coisa para essa pessoa. E o Espírito Santo vai lhe dar a palavra. E você vai acessar corações. Não apenas mentes. Nós vamos acessar corações. Inspirados pelo Espírito Santo, irmão. Eu estou falando sobre Deus abrindo portas à palavra. Portas de expressão vocal sendo abertas, irmãos, e você falando com tanta ousadia. Depois que você falar, você vai olhar assim: nem parecia eu. Debaixo de uma unção poderosa, tocando vidas. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que eu considero nessa questão da oração e missões: oração intercessória prepara as pessoas para receberem a palavra. Amém? Pessoas sendo preparadas. Existem obstáculos que impedem pessoas de receber. Um dos obstáculos é:
Paulo disse aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Pessoas cegas espiritualmente, irmãos. Existe uma cegueira espiritual, isso é uma realidade. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: a oração intercessória e a pregação do evangelho vai abrir os olhos dos perdidos. Escamas vão cair de olhos, irmãos. É tão bonito ver quando as escamas caem dos olhos de alguém. A pessoa não entendia, mas de repente começa a entender. Aleluia. Não sei se você já teve a experiência de insistir com alguém, evangelizar tanto, mas não sei, não vai. Aí chega alguém de maneira tão simples e diz: Jesus te ama. A pessoa, eu quero Jesus. Deixa eu te dizer, irmão, uns plantam, outros regam. Deus dá o crescimento. O que importa é o objetivo alcançado. Amém, amados? Às vezes nós vamos fazer parte de um processo. Você vai orar e outro vai testemunhar. Está tudo bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas de fato, a oração intercessória vai preparar as pessoas para receberem. Enquanto nós oramos, a cegueira cai. A história da igreja conta sobre George Whitefield. Esse homem, irmãos, George Miller, desculpe. George Miller, esse homem orou mais de 50 anos por um amigo para que ele fosse salvo. Pensa comigo, uma vida, irmãos, orando por alguém para que fosse salvo. Esse homem tinha um diário, um caderno de oração. Ele tinha a data da oração e a data da resposta da oração. Mas ele partiu sem ver a resposta desta oração. Orou por mais de 50 anos por um amigo, e dizem que no funeral de George Miller, o amigo estava lá. E quando ele se aproximou do caixão, ele disse: eu não aguento mais. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Os olhos daquele homem se abriram, irmãos. 50 anos, ou mais de 50 anos mais tarde. Mas deixa eu dizer uma coisa: as pessoas podem fugir da tua presença, podem fugir da tua pregação, mas elas não podem fugir das tuas orações. Olhos se abrindo enquanto você ora. A Bíblia fala sobre o coração de uma mulher que se abriu. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender aquilo que Paulo dizia. Eu declaro que corações vão se abrir para atender aquilo que você está compartilhando. Aleluia. Corações se quebrantando, se abrindo. O texto que eu citei, 2 Coríntios 4, num versículo antes, versículo 3 diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E aí Paulo vai falar dessa situação, dessa realidade da cegueira espiritual que envolve a vida de muitas pessoas lá fora. Mas diante disso, ele instrui Timóteo quanto à importância de orarmos. Vê comigo 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Eu tenho visto, irmãos, de maneira prática, o quanto a oração prepara o caminho para a palavra e prepara as pessoas para receberem a palavra. Eu estava lá na igreja local há alguns dias e uma convocação foi feita pelo ministro que estava pregando. Ele disse: agora mesmo o Espírito Santo vai te lembrar de alguém que não é salvo, que está longe da igreja, que está afastado do evangelho, e você, debaixo dessa inspiração, vai orar por essa pessoa. Irmãos, naquela hora se levantou o nome de um amigo dos tempos em que eu me converti. Ele está afastado do evangelho há décadas, e sabe, naquele momento que aquela memória do rapaz veio, eu vi a imagem dele diante de mim, eu comecei a chamar o nome dele, em nome de Jesus: Márcio, volte agora, os seus olhos estão se abrindo. Comecei a declarar a palavra, sabe, irmãos, isso foi no domingo. Na quinta-feira, esse menino estava no culto, e o pai veio chorando para mim, dizendo, ele me procurou em casa em lágrimas, dizendo: pai, deixa eu ir na igreja com você. Deixa eu te dizer, funciona. Oração intercessória funciona, vai preparar pessoas para receberem a palavra. Nesses dias, irmãos, onde você se organiza como igreja, como grupo de evangelismo, para ir às ruas do Maringá,
Aleluia, você vai orar pelas ruas, por cada morador, por cada bairro, por cada pessoa. E quando você chegar lá, irmão, você vai ver pessoas dizendo: entra aqui na minha casa e fala mais. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Embora seja o desejo de Deus que todo homem seja salvo, isso não se dá de maneira automática. Algo precisa ser feito. Paulo disse a Timóteo: antes de tudo, ore. Faça todo tipo de oração, suplique, ore, interceda e renda graças. Eu me lembro que, antes de um evangelismo ser praticado, nós nos reunimos na igreja, oramos por aquelas pessoas que seriam abordadas naquele dia. E eu me lembro que naquele dia, irmãos, a rua estava vazia. E eu e um amigo saímos e nós passamos em frente em um portão. Quando passamos na frente daquele portão, nos sentimos inclinados a parar no portão. Tinha uma mulher estendendo roupa no varal. E quando ela viu os crentes com a Bíblia na mão, ela já foi entrando para casa assim, desesperada. E nós dissemos, lembrando do que Jesus diz: quando você entrar em uma casa, diga paz seja nessa casa. Se houver um filho de paz, a paz repousará sobre ele. Quando ela ia entrando, nós declaramos: paz seja na tua casa. Ela voltou para o portão. E quando ela voltou, irmãos, e ela parou e olhou nos nossos olhos, portão fechado, ela do lado de dentro, 2 homens, é claro, do lado de fora, portão vazado, e começamos a falar com ela. E uma orientação veio da parte de Deus. O Senhor nos inspirou a dizer para ela: se Jesus estivesse aqui no seu portão hoje e dissesse para você: vem e me segue, o que você diria? Irmãos, essa mulher começou a chorar e nem conseguia repetir, nem conseguia responder a pergunta. Mas quando ela conseguiu dizer, ela disse assim: eu diria sim. E ali naquele portão ela nasceu de novo. Nunca mais vimos a mulher. Na semana seguinte voltamos lá, ela havia se mudado. Mas eu gosto de considerar o que Maneco diz. Ele diz assim: se eu não te encontrar aqui, eu te encontro na nuvem. Aleluia. Nós vamos encontrar aquela mulher na nuvem, irmãos. Tem pessoas que talvez você alcance aqui, nunca mais encontre aqui, mas sabe, vai chegar o dia de um encontro tão maravilhoso. E esse dia está chegando, irmãos. Pode ser hoje. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios capítulo 1. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 16. Essa oração que Paulo fez pelos Efésios, irmãos, é tão fundamental, tanto para nós, podemos personalizá-la, como também podemos colocar o nome de outras pessoas nessa oração. Veja: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós, os que cremos. Amém? Então Paulo ora para que olhos fossem iluminados e pessoas pudessem compreender a esperança do seu chamamento. Podemos orar por pessoas assim, pessoas que ainda nem conhecem o Senhor. Coloca o nome dela nessa oração. Amém? Eu me lembro que antes de me converter, estava na rua junto com os amigos e uma crente passou e disse: eu tenho orado por você e daqui a alguns dias você estará entre nós. Eu falei: quem é essa doida aí? Irmão, não passou muitos dias, estava eu lá na igreja levantando minhas mãos cansadas, entregando minha vida para Jesus. Funciona, irmãos. Oração intercessória funciona. Orando baseado na vontade de Deus, orando guiado pelo Espírito Santo. Tem coisas que nós não sabemos aqui sobre as pessoas, mas aquele que conhece todas as coisas vai te levar a orar perfeitamente, remover os obstáculos em oração.
Nós vamos interceder, gemer no Espírito. E partos, novos nascimentos acontecerão, irmãos. Dores de parto sobrevindo, até que Cristo seja formado nas pessoas. Entrando numa dimensão profunda na oração intercessória, irmãos. Gemendo, gerando pessoas no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, a oração promove livramentos. Diga, a oração promove livramentos. Tanto para aqueles que vão com a palavra, como para aqueles que devem ser alcançados pela palavra. Orações promovem livramentos. Vê o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ver o versículo 1 de novo, e vamos ver o contexto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor promovendo livramentos através de orações, irmãos. Me lembro de um homem cujo apelido não era o nome dele mesmo, André, do ministério Portas Abertas, um órgão evangelístico. Esse homem entrava em nações fechadas para o evangelho, com carregamentos de Bíblias no seu carro. E conta-se, irmãos, em um livro chamado Contrabandista de Deus. Esse homem entrava com carregamento de Bíblias, e se uma Bíblia fosse vista, aquela pessoa certamente seria presa ou morta. Mas quando ele chegava na fronteira, e ele passava lá pela vistoria, os soldados paravam e diziam: abra o porta-malas do seu carro. E ele orou: Senhor, oculta essas Bíblias dos olhos deles. Quando abriam o porta-malas, os soldados viam frutas lá. E as Bíblias passavam. Aleluia, livramentos, livramentos na oração, irmãos. Livramentos sendo promovidos pela oração. Ouvi um testemunho essa semana que eu fiquei impactado demais. Sabe, irmãos, que o Deus que fez no passado faz de novo agora? A Bíblia fala sobre um homem que prega o evangelho no deserto e vai aparecer em Azoto pregando. Corpo e tudo, viu? O homem foi levado inteiro para Azoto e pregou o evangelho. Pois bem, ouvi que no Oriente Médio, um casal de missionários estava lá, conheceu uma moça e começou a compartilhar o evangelho com ela com muito cuidado, porque você sabe que lá, se você for muito direto, eles denunciam você e você é preso ou morto. Mas aquele casal, com o amor de Deus, conduziu uma moça a Cristo. E começaram a discipular a moça, e ela ficou tão alegre da vida nova em Cristo, que ela voltou para casa na sua inocência e foi falar de Jesus para sua família. O que aconteceu? A família planejou o dia da sua execução. Ela estava numa tenda e ela ouviu muito barulho lá fora, os soldados preparados para a execução dela, e de repente, irmãos, as vozes dos soldados começaram a ficar longe, e ela começou a ouvir vozes de oração. E quando ela se deu conta, ela já não estava mais na tenda, ela estava no quarto do casal que levou ela para Jesus. Ela foi tirada, aleluia, e foi transportada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez no passado vai fazer de novo, irmãos. Se tiver necessidade, Ele vai tirar daqui e colocar para lá, para preservar. Telly Osborne foi pregar numa nação fechada para o evangelho e foi preso. Ele está numa prisão domiciliar, andando dentro de um quarto e a cruzada preparada do outro lado, e ele dizendo ao Senhor: Senhor, foi o Senhor que me enviou para cá, os irmãos estão lá esperando, as multidões querem ouvir o evangelho e eu estou aqui preso, Senhor. Enquanto ele orava, irmãos, de repente, ele se viu na plataforma da cruzada. Ele foi tirado daquela prisão domiciliar, pelo Espírito, arrebatado para a plataforma, e agora estava lá, pregando o evangelho para aquelas multidões. Livramentos acontecem através das orações. Livramentos. Nos meus primeiros dias no evangelho, ouvi um testemunho de uma irmã que orava pelo irmão que estava afastado.
E um dia aquele rapaz chega chorando muito em casa, correndo, ele rompe a porta e ele diz: acabei de sofrer um atentado. E a irmã diz: o que aconteceu com você? Ele: tomei uns tiros. Olhou na camiseta dele, estava toda furada de balas, mas nenhuma bala acertou ele. A oração levantou um escudo de proteção, irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Eles são espíritos ministradores que trabalham em prol dos que herdam a salvação. Naquele dia o rapaz disse: eu quero voltar para Jesus. E ele se reconciliou com o Senhor. Mas a irmã, horas antes, estava numa oração intercessória profunda, agonizando pelo seu irmão. Há momentos, irmãos, que o Espírito Santo vai nos levar a uma urgência na oração. E o que é que está acontecendo do outro lado? Não sei, nem sempre saberemos, mas pode ser que alguém do outro lado do mundo está experimentando de um livramento naquela hora, porque o Espírito Santo lhe inspirou a orar segundo Deus. Livramentos acontecendo. Amém? Deus quer contar com você para entrar nessa dimensão, nessa esfera, promovendo livramentos pelo mundo. Eu sei lá por que, irmãos, Deus pega um brasileiro para orar por um japonês. Eu não sei. Mas no plano de Deus, irmãos, parece que muitas vezes é como aquele mapa aéreo. É um ponto se ligando a outro ponto. Isso tem a ver com a graça, com a soberania divina. Ele conecta pessoas tão distantes, irmãos. Mas o propósito divino precisa ser cumprido, então ele vai mover corações. E deixa eu te dar uma boa notícia: Deus não está procurando os altamente capacitados para usar, Ele está procurando disponíveis. Tem alguém disponível para o Senhor aqui? Aleluia. Vamos caminhar para o final, irmãos. Oração confere ousadia às testemunhas. Tem alguma testemunha aqui? Eu gosto de uma frase de um antigo. Eu me lembro que eu li um livro há tanto tempo e dizia assim no livro: o corajoso é o covarde que acabou de orar. Quando você vai para a oração, você fica ousado, você fica corajoso, você se enche do Espírito. Amém? E cheio do Espírito, irmão, você vai avançar para a glória do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu vejo pessoas dizendo quanto a evangelismo: pastor, mas eu sou tímido. Deixa eu te contar uma história sobre alguém que era extremamente tímida. Uma irmã, uma senhorinha, recebeu a Cristo, estava com um desejo forte no coração: Senhor, me concede a alegria de levar alguém a Cristo. No advento ainda da lista telefônica. Pensa, faz muito tempo já, né? Tem pessoas aqui que nem sabem o que é isso. Pois bem, a mulher tinha uma lista telefônica em casa e o Senhor falou com ela: pega a sua lista telefônica. Ela pegou a lista. O Senhor disse: abra. Ela abriu aleatoriamente. Ele disse: corra o dedo. Ela correu. Pare agora. Ela parou. Tinha um contato lá. Ele disse: ligue. Ela fez uma ligação. E quando ela fez uma ligação, ela disse a primeira frase: Jesus te ama. E uma voz fraca do outro lado disse: você pode repetir isso, minha filha? E ela disse: Jesus te ama. Aquela voz do outro lado lhe deu o endereço e diga: você poderia vir aqui? E aquela irmã sai da sua casa, bate naquela porta, naquele endereço, e quando chega lá, havia um casal de idosos naquela casa. Quando a irmã foi adentrando naquele ambiente, em cima da mesa tinha um copo com veneno. Aquela família, ou aquele casal, estava prestes a tirar a própria vida, porque havia sido abandonado pelos filhos. E eles disseram: ninguém nos ama. Mas quando o telefone toca, o que eles ouvem? Jesus te ama. Deixa eu te dizer, o casal entregou a vida para Jesus. O Senhor vai lhe dar estratégias. O Senhor vai usar você. Não importa se muito eloquente, não importa se nem tão eloquente assim. Ele vai contar contigo para levar vidas para Cristo, para falar dele, falar do amor dele para outras pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 17. Estou falando de ousadia sobrenatural, irmãos. Você vai receber ousadia sobrenatural. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, diga comigo, intrepidez,
fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Você pode se ver ousado falando para outras pessoas, pregando o Evangelho para elas, compartilhando de Jesus com elas, falando da sua experiência com Jesus. Amém? Ousadia. Me lembro que em Atos capítulo 4, versículo 29, os discípulos haviam sido ameaçados a não falarem mais nesse nome, mas quando eles voltam, eles saem da prisão e eles são liberados, eles vão orar. Eles não vão orar para a perseguição acabar, eles vão orar dizendo: Senhor, olha para as ameaças deles e concede que falemos com ousadia a tua palavra, enquanto o Senhor a confirma por meio dos sinais. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo de novo, e falavam com ousadia a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo de novo, irmãos. Se você já foi cheio do Espírito Santo um dia, sabe, irmãos, que o enchimento do Espírito não é para um dia só. Paulo disse: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Estava dizendo para os alunos nessa semana, que a Bíblia não diz, irmãos, que nos enchemos ficando calados. A Bíblia diz que nos enchemos falando. Precisamos abrir a boca. Deus disse para o profeta no Antigo Testamento: abra bem a tua boca e eu vou enchê-la. Jesus disse aos discípulos: quando vocês estiverem diante das autoridades, não tenham medo quanto àquilo que vocês devem falar, porque o Espírito do Pai que habita em vocês vai inspirar vocês, e vocês vão falar o que precisa ser falado. Eu declaro o Espírito Santo inspirando pessoas aqui. Não se preocupe quando você estiver lá no evangelismo, batendo nas portas, passando pelas casas, abordando pessoas na rua. Apenas coloca a palavra para dentro e se enche do Espírito. Quando você estiver lá, irmão, ele vai fluir, e você vai falar debaixo da inspiração divina, e corações vão se quebrantar. Aleluia! Diga assim: oração capacita o missionário para a sua missão. Como eu disse anteriormente, irmão, você pode ir ficando de pé por gentileza. Como eu disse anteriormente, o Senhor não requereu nada tão complicado de nós, porque o Deus que chama, o Deus que dá uma missão, capacita para a missão. Eu sei que é desafiador para muitos de nós pensar só essa ideia de abordar alguém. Senhor, como é que eu vou falar? Às vezes a gente começa já a suar só pensar, de estar diante de alguém, e agora eu vou ter que falar alguma coisa. Irmão, Jesus disse aos discípulos, antes deles irem, Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Para quê? Só para falar em línguas? Já é algo maravilhoso, irmãos, falar em línguas. Nós recebemos a linguagem sobrenatural de oração no batismo no Espírito Santo. Essa evidência inicial, e isso deve acompanhar a nossa vida, essa prática deve nos acompanhar para a nossa edificação. Mas sabe, irmãos, conforme disse T.L. Osborne, o propósito do Pentecostes é nos fazer testemunhas. Diga: eu sou uma testemunha. Oh, glória a Deus. O que é uma testemunha em um processo jurídico? Uma testemunha é aquela que apresenta as provas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos pregar o Evangelho com palavras de sabedoria humana. Pregaremos o Evangelho com demonstração do Espírito e de poder, para que a fé das pessoas não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, lá fora, quando você estiver no evangelismo, até milagres vão acontecer. Curas vão acontecer nas ruas. Porque Jesus disse, vocês vão no meu nome, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. O testemunho do evangelho, irmãos, vai produzir sinais, vai produzir as provas. Pessoas serão atraídas pelos milagres que vão acontecer. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode orar um pouco em outras línguas agora. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito.
E veja esses dias gloriosos, dias onde Maringá será sacudida no poder de Deus, dias onde um exército de salvação está se levantando. Mas antes disso, está no quartel general chamado igreja local orando, intercedendo. E quando for para as ruas, um incêndio espiritual vai acontecer, um grande mover do Espírito, uma onda do Espírito lavando Maringá. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Ousadia sobrenatural para avançarmos com a sua palavra. Ousadia sobrenatural. Nos enchemos de novo do teu Espírito, Senhor. Obrigado porque é Ele que nos capacita para a obra da evangelização, para a grande comissão, Senhor. Oh, nós te adoramos. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Testemunhas ousadas, Senhor. Testemunhas se levantando. É a tua vontade que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Oramos nessa noite pelos nossos familiares que ainda não te conhecem. Oramos para que os olhos sejam iluminados. Oramos para que escamas caiam. Oramos para que testemunhas se levantem, cerquem a eles, Pai, onde eles estiverem, na faculdade, no trabalho, nas ruas, nos trens, nos metrôs, no transporte público, cercados por testemunhas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos para que a tua palavra tenha livre curso. Oh, aleluia. Oramos para que casas se abram para a tua palavra, Senhor. Casas se abrindo. Obrigado pelos Cornélios que serão encontrados nessa cidade. Cornélios, Pai, pessoas prontas, pessoas com o coração aberto para ti. Obrigado por Lídias que serão encontradas nessa cidade, Senhor. Obrigado. Obrigado pelos teus filhos, aqueles que vão com a tua palavra, intrépidos, ousados, cheios do Espírito Santo, fluindo com Ele. Aleluia, aleluia.